Continuando mais uma vez falando sobre o princípio da humanidade. Após o dilúvio, que foi um período que havia apenas uma linguagem, porém, o que houve posteriormente foi uma diversidade linguística, por causa da confusão. E como eu já havia falado antes, tanto dos filhos de Jafé, como dos filhos de Cã, mas neste momento sendo baseado nos filhos de Sem, o filho de Noé, através do Gênesis, do princípio, Bereshit, mostrando descendentes que habitaram na região da Ásia quase toda. E Sem teve 5 filhos, pois o seu domínio foi desde a Ásia, a partir do rio Eufrates, até o Oceano Índico, através da diversidade de línguas. Com certeza, foi um fator que obrigou a multidão a ter avançado para outros países, daí dividindo-se em diversas colônias. Vamos aos detalhes, conforme está nas escrituras, começando narrando a partir de Elão, de onde vieram os elamitas, que foram o pai dos persas. Jamadai foi o pai dos medos, conforme já havia falado no vídeo anterior sobre a descendência de Jafé. Hoje, tanto os medos quanto os persas, os antigos elamitas, juntos se tornaram a região do atual Irã. E a todos os reis de Zirem, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média. Para ficar bem claro, Elão está incluído na proximidade dos medos. Assur foi o segundo declarado na escritura. Ele construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, pela razão do nome Assíria, corresponder à região de Assur, que é Ashur no original. É por isso que a forma da sua nacionalidade nos originais seriam Ashuri e não assírios. E estes foram extraordinariamente ricos e poderosos. Mas não foi o único a construir a cidade de Nínive, como já havia falado sobre Nimrod. Percebam que, de acordo com o reinado nessa região, a maioria dos reis tinham os nomes declarados conforme o nome do seu país, que hoje está inserido na região norte do Iraque, juntamente com a região dos curdos. Não há como falar sobre esse local sem detalhar um rei que desafiou o rei Ezequias, conhecido como Senaqueribe. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Alguns reis desta terra tinham um nome muito parecido com esse nome de Ashur. Veja alguns exemplos dos nomes citados: Ashur-nazirpal, Ashur-banipal, Ashur-dan, Metarshu, Pazurashu. Importante entender aqui é que nem todos tinham um nome desta forma. Jalude foi o 4º filho de Sem, a ser mencionado nas escrituras. Foi a partir dele que vieram os luditas, que hoje são chamados de lídios. Para entender a localização correta dessa região mais conhecida como Lídia, e porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tassis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem ouviram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Quando analisamos estes nomes nos originais, tem tudo a ver com aquela proximidade, e quem declara também é Flávio Joséfo, um historiador da época do Salvador e dos Apóstolos. Este local fica na porção ocidental da antiga Ásia Menor, na Turquia de hoje, na parte europeia, também conhecido como Anatólia Ocidental. E também foi onde tinha as 7 igrejas da Ásia declarada no Apocalipse. Já Arã, sendo o 5º filho de acordo com as escrituras, e a partir dele vieram os aramitas, e geralmente é reconhecido com o termo de Síria. Mas para quem vê na leitura inicial da Bíblia, sempre encontrará a forma Arã de acordo com o texto. E a tradução foi bem relevante para o nosso entendimento. Vejam só. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu por uma mulher
e por uma mulher guardou o gado. Mas de onde apareceu a mudança? Tudo iniciava por causa dos gregos, e por isso ficaram sendo chamados de sírios até hoje. E este povo foi de onde surgiu o idioma mais conhecido como o aramaico, que às vezes fica como a língua siríaca. Então disse Eliaquim, e Sebna, e Joa, e Absaqué: pedimos-te que fale aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas quando vimos no original, está como aramite, e não siríaco. Arã teve 4 filhos, dos quais Uz, o mais velho, estabeleceu-se na Traconites, e aí construiu a cidade de Damasco. Segundo Flávio Joséfo, esse local está situado entre a Palestina e a Síria, cognominada Coele. Mas sobre essa localização, para não ser representada conforme está escrito na região que habitava Jó, que seria na terra dos Edomitas, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E quando analisamos bem os fatos, percebemos que este povo estava habitando na terra de Edom, próximo aos árabes, que poderá ser um vídeo posterior para dar mais detalhes sobre este conteúdo, que na realidade este Uz não é um dos filhos de Arã, e sim dos descendentes de Edom. Ul, o segundo filho de Arã, ocupou a Armênia, que compreendia também uma região da Turquia, onde a Arca de Noé havia se estabelecido quando as águas baixaram e ficou no Monte Ararat, um exemplo de como seria perto da Assíria esta localização, quando realmente analisamos um certo período de um rei chamado Senaqueribe, quando o Criador enviou seu anjo sobre o povo e matou 185.000 das tropas de Senaqueribe, e este rei havia voltado para a casa do seu Deus na Síria. Mas o que foi o que seus filhos fizeram? E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Azar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui é apenas para termos entendimento do local e não para falar de Senaqueribe, para ser bem claro. Geter, conhecido como Jeter no nosso idioma, foi o terceiro filho de Arã. Ele foi príncipe dos Bactrianos, que era localizado na antiga região conhecida como Bactria, hoje compreendida nos locais da região norte do Afeganistão, sul do Uzbequistão, oeste de Tajiquistão, no leste de Turcomenistão. Aí está compreendida essa localização dos filhos de Geter. Mas foi o quarto de Arã. Ele dominou os Mesacianos, cujo país hoje se chama o Vale de Passim. Embora também foi chamado de Meseque em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 17, apesar de ser filho de Arão, mas neste versículo foi incluído como filho de Sem, que em Salmos encontramos essa localização declarada: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Mas como saber onde seria essa localização, se vemos quem era o pai de Quedar? E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abidiel e Mibsão. Só para termos compreensão, coloquei esse versículo do capítulo 25 de Gênesis, versículo 13. Por isso que eu pergunto aqui, quem foi Ismael, se não foi o pai dos árabes? Entrando em Arfaxade, foi o terceiro filho a ser mencionado nas escrituras. Também chamou os seus pelo seu nome, isto é, Arfaxaditas, que são hoje os caldeus, que nos originais seriam os Casdim, antiga terra da Babilônia. Pela Bíblia, vimos que Arfaxade foi o primeiro filho de Sem,
mencionado que nasceu 2 anos após o dilúvio, e a razão para isso está no versículo que ele escreve assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Embora esteja assim colocado, mas não prova que seria o primeiro, quando fala depois do dilúvio. Não quer dizer quando as águas secaram, até tocar o solo e andar sobre ele. A partir dele vêm os hebreus. Arfaxade foi o pai de Selá. Não encontrei vestígios para o nome de Selá quanto ao território, como também não encontrei para outros também. Dá para entender que Selá foi o pai de Eber, de onde vieram os nomes dos povos hebreus, que depois mencionarei com mais detalhes. Eber teve por filhos Joquitã e Peleg. E Peleg havia nascido no período quando se fazia a divisão das terras. E o nome de Peleg significa partilha em hebreu. E a partir de Joquitã vieram 13 filhos: Almodá, Selefe, Azamafé, Gerá, Hadoram, Uzal e Dicla, Obal, Abimael e Seba, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam desde o rio Cofém, que está na Índia, até a Assíria. Esses possivelmente foram os povos que habitaram a região oriental. Já alguns dizem que Joquitã foi responsável pela parte desse porto pertencer à região dos árabes. Mas quanto à região descrita na escritura, diz que foi até onde mesmo? E foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Portanto, Meshar é a terra das sedas produzida na China, onde a seda era de boa qualidade, e Sefar era conhecida como uma montanha do Oriente. Hoje é conhecida como a Cordilheira do Himalaia. Sendo assim, podemos destacar os chineses e os demais povos da raça dos mongóis, como os coreanos, os japoneses, os mongóis, os tailandeses, os vietnamitas, os mianmarenses, os laosianos, os cambojanos, os filipinos e os ameríndios, que são descendentes de Joquitã. Mas conforme alguns árabes dizem que o local conhecido como Catã era de um dos descendentes de Joquitã. Por isso que aquele local ficou conhecido pelo nome do pai, Joquitã. E eles dizem que era filho de Rude. Mas sobre a continuação dos filhos de Peleg será falado em outros vídeos para não prolongar mais este vídeo. E para dar continuidade dos seus filhos até a descendência de Abraão. Por isso eu vou ficando por aqui e que Deus abençoe a todos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém. Fique na paz.